Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Graças a Deus, o Senhor nos concede a oportunidade de gravar mais um vídeo, mas antes do vídeo propriamente dito, quero, no início dessa gravação, mais uma vez, pedir a todos que não são inscritos em nosso canal, ajude-nos, inscreva-se, faça a sua inscrição. Você sendo inscrito, você vai nos ajudar a compartilhar o vídeo, nos dando aí o seu apoio, com o seu like, acionando o sininho, e vai nos ajudar a levar essa palavra aos confins da terra. Ajude-nos aí na sua igreja, ajude-nos no seu trabalho, na sua rua, na sua cidade, no seu país, mas não deixe de ficar de fora a oportunidade de você nos ajudar a levar a palavra de Deus adiante. Muito bem, queridos, hoje nós vamos gravar o último vídeo dessa série de Onde Estão os Mortos. Desde o primeiro vídeo dessa série nós temos falado algumas coisas, tudo concernente à palavra de Deus. Terminamos sexta-feira falando de como é o céu, e nós não poderíamos deixar também de falar da realidade do inferno. É muito controverso esse assunto, porque existem muitas pessoas que têm as suas opiniões próprias acerca de inferno. Às vezes as pessoas, quando passam algum tipo de problema de difícil solução, uma pessoa vira para outra e fala assim: rapaz, essa pessoa está vivendo o inferno dela aqui na terra. Achamos que inferno é algo obsoleto, algo sem importância, entendeu? Algo transitório, algo de um nível, sei lá, muito ínfimo, né? Mas estamos enganados. O inferno é real, queridos. O inferno existe. Existe com todas as suas propriedades. Tá? Como nós dissemos no vídeo passado, o céu fica em cima. Por quê? Porque o Senhor Jesus, após morrer e ressuscitar, ele desceu às entranhas da terra e tirou de Satanás da mão de Satanás a chave da morte e do inferno, levando cativo o cativeiro. O que é levar o cativo o cativeiro, senão que levou aqueles que morreram justificado antes da crucificação, levou-os para um lugar próprio no terceiro céu, conhecido como paraíso. E a Bíblia nos garante que o paraíso está na presença de Deus. Pois bem, queridos, quanto à realidade do inferno, no Novo Testamento, como nós dissemos há uns 2 vídeos atrás ou mais, no Novo Testamento existem 3 palavras diferentes no grego. Por que no grego? Porque o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega, no grego koiné. E nessa condição do Novo Testamento ter sido escrito no grego koiné, que era uma língua acessível a todos, não era uma língua, não era um tipo de grego elitizado, helenizado, era um grego que o povo mais inferior, menos acessível, menos assistido pela sociedade, falava esse grego, tá? Então, nós temos 3 palavras neste grego que são traduzidas pela palavra inferno em português. Se você ouvir falar em Hades, significa inferno. Se você ouvir falar em Geena, significa inferno. E se você ouvir falar em Tártaro, também significa inferno. Ou seja,
Na verdade, essas três palavras gregas têm basicamente significado diferente, mas ela é traduzida na nossa língua como inferno. Então vamos lá. Hades é o Sheol no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento você não vai ver a palavra Hades, porque a palavra Hades, ela advém do grego, e a palavra Sheol, ela advém do hebraico. Então, Sheol ou Hades é o lugar onde os espíritos dos mortos iníquos aguardam basicamente significados diferentes. Tá? Aguardam basicamente a ressurreição. Lucas capítulo 16, versículo 23. Para não ficar só na nossa palavra, veja bem o que diz Lucas 16, 23. Fala sobre aquela parábola entre o rico e Lázaro. E ele vem no verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta deste, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham sempre lamber-lhe as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Veja bem a diferença. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de quando recebeste os seus bens em sua vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passarem para cá. Respondeu-lhe: Rogo-te, Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que se lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés, os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com ele, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Queridos, é uma passagem tido para muitos como uma invenção, mas isso aqui é uma parábola. E toda parábola ela tem um cunho de ensinamento, de ilustração. Vejamos aqui, por que o rico estava condenado ali no inferno? Porque ele era rico? Porque tinha muitas posses? Claro que não. Se fosse assim, o nosso Deus não seria um Deus de justiça. O nosso Deus é um Deus de justiça e não faz acepção de pessoas. O problema é que na história do Lázaro e de rico, que é uma história que aparece aqui latente aos nossos olhos, o rico, ele vivia esplendidamente e não conseguia atentar o olhar de amor, de perdão, de misericórdia, de caridade para o mendigo que estava ao seu portão, à sua porta.
Eu imagino quantas vezes esse rico, para poder passar no seu portão, ele não teve que pular por cima do mendigo que estava ali carecendo de um socorro. E o que o rico fez? Nada. E o que acontece hoje? Não é a mesma coisa? Se não é com um rico e um pobre, é com outro tipo de coisa, outro tipo de exemplo que nós temos de pessoas que não estão dando muita importância para o que está acontecendo hoje nesse mundo. Então, Lucas 16, 23 nos traz esse exemplo, quando ele fala o seguinte: no inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. O inferno estava de um lado, havia um grande abismo intransponível, e do outro lado, o chamado seio de Abraão, e o pobre estava lá, Lázaro estava lá. Então, o inferno e o seio de Abraão estavam ambos no seio da terra. Só que a Bíblia diz que Jesus, ao morrer e ressuscitar, levou cativo o cativeiro, ou seja, o inferno permaneceu no mesmo lugar, mas o seio de Abraão foi colocado na presença de Deus, que hoje chama-se paraíso. Então, vamos aqui no segundo. Geena, por outro lado, refere-se ao inferno em relação ao castigo eterno. Está lá em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 28. Mateus 10, verso de número 28. Olha o que nos fala a palavra aqui. Jesus anima os discípulos. Portanto, não os temais, nada é encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de ser conhecido. O que vos digo no escuro, dizei-o na luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Olha o 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Há dúvidas de que existe o inferno? Se eu não acreditar que existe o inferno, eu preciso acreditar que a Bíblia é mentirosa, eu preciso acreditar que Jesus não está falando a verdade, e eu preciso acreditar que o nosso Deus é falho. E nada disso é verdadeiro, graças a Deus. Então, falamos sobre Hades, é o Sheol no Antigo Testamento. Geena é o castigo eterno. E ainda a palavra Tártaro, que é usado para referir-se à prisão dos anjos caídos. Lá em Judas, versículo de número 6. Eu estou preferindo trazer essas referências aos irmãos, porque essas referências, elas nos trazem a palavra como ela está escrita. Vamos ver aqui, Judas não tem, é só um capítulo, né? Nós não temos o capítulo 2, Judas só tem um capítulo, e temos aqui o verso de número 6 de Judas, que diz o seguinte, olha só a palavra de Deus, o 5 e o 6, quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Verso 6, e aos anjos que não guardaram seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado para o juízo do grande dia. Ou seja, no nosso entender bíblico, o Tártaro é usado para descrever a prisão dos anjos que se rebelaram contra Deus. Então, queridos,
Quanto ao inferno, nós temos que saber 5 coisas. Primeiro, o inferno é antítese do céu. Antítese do céu. Tudo que o céu representa de bom, de glorioso, de maravilhoso, de final feliz, o inferno, ele é justamente o oposto disso tudo. É péssimo, não tem como descrever de tão ruim que é. Está lá em Mateus 11, 23. Segunda coisa que nós temos que saber sobre o inferno: Cristo prometeu fazer a sua igreja triunfar sobre o inferno. Cristo não prometeu fazer eu triunfar sobre o inferno. Cristo não prometeu fazer a minha esposa que está atrás aqui, filmando, triunfar sobre o inferno. Cristo não prometeu fazer a Assembleia de Deus, como nome, triunfar sobre o inferno. Não prometeu fazer a Igreja Batista, não. Cristo prometeu fazer a igreja dele. Quem é a igreja? A igreja sou eu, a igreja é você, enquanto somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A igreja sou eu e somos nós, que enquanto vivermos essa palavra e por essa palavra nós irmos até o final, porque até o final, vivendo essa palavra, nós temos a coroa da justiça. Então o Senhor Jesus prometeu fazer que essa igreja invisível, que vive essa palavra, triunfar sobre o inferno. Terceira coisa, no inferno há vida consciente. Ah, pastor Heraldo, mas agora o senhor extrapolou. Meu querido, Bíblia, palavra de Deus, no inferno a vida consciente. Lucas capítulo 16, versículo de número 23. Lucas 16, 23. Se passar um pouquinho você me perdoa, mas eu preciso falar. Lucas 16, 23. Olha o que ele fala: no inferno, estando em tormentos, quem? O rico. Ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, não morreu e acabou. Isso é mentira, estão te enganando. Morreu, acabou, nada. Morreu, acabou, nada. Morreu, acabou, nada. Continua. Ou você parte para a vida eterna, ou você parte para a morte eterna. Ou você vai para o céu de glória, ou você vai para o inferno. Não adianta. Não adianta. Se eu ficar de meias palavras com você, eu vou estar te enganando. E eu não quero te enganar. Eu não quero que você vá para o inferno. Tá bom? Quarto, que é o antepenúltimo. Deus tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Ah, mas Deus é bom, é amor. Queridos, por favor, confira na sua Bíblia Mateus 10, 28. Outra, a indisciplina dos nossos membros pode ser causa de condenação do corpo ao inferno. As pessoas gostam de falar corpo, alma e espírito. Eu falei no último vídeo, isso é muito bonito. Corpo, alma e espírito, que coisa linda. Mas o certo que a Bíblia diz é o seguinte: é espírito, alma e corpo. Santifique-se, a sua alma vai ser santificada e o seu corpo vai ser conduzido por essa santificação. Não adianta querer mudar, querido. Eu não vou mudar a minha história está na Bíblia. Eu não vou mudar a minha palavra, porque a minha palavra está na Bíblia. Eu não sou dono dessa palavra. Outra coisa, não, vou falar 3 vezes, não tem como escapar do inferno se nós formos impenitentes. Anota, Mateus 23, 33. E último, querido, o inferno é um lugar de sofrimento, mas não é sofrimento momentâneo, não. No hospital, você está acometido de uma enfermidade, você vai sofrer um tempo. Tem pessoas que sofrem 3, 4, 5, 6 meses, até 1 ano ou 2,
Mas uma hora para esse sofrimento, porque desliga os aparelhos e morre. No inferno não vai ter essa oportunidade, lá é sofrimento eterno. Então, queridos, para onde vão os mortos? Ou vão para o céu, justificados por Deus, ou vão para o inferno, condenados pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Então, queridos, esse é o nosso último vídeo concernente de onde estão os mortos. No próximo vídeo, nós vamos continuar com onde estão os mortos, porém, vamos começar a falar sobre o arrebatamento. Deus abençoe sua vida. Vivemos momentos de finais da igreja na terra. O Espírito Santo está aqui e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você, pode crer?